paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, ou Shalom Adonai, para o povo hebreu, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito pelo Senhor. Amados, nesse momento eu quero meditar com vocês no livro de Salmos, capítulo 133, ou seja, Salmos 133, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo de Davi, cântico de peregrinação de Davi. Eu fico meditando nesse Salmo 133, quando Davi escreveu esse Salmo, deveria ter mais ou menos hoje, mais ou menos uns 3.500 anos atrás, ele já estava preocupado com a unidade. O salmista Davi já estava preocupado com a união entre o povo de Deus. Por quê? Porque ele sentia que naquele tempo, há 3.500 anos atrás, o salmista Davi já sentia que faltava uma união entre o povo de Deus. E hoje nós estamos no ano de 2009, já findando aí, 2009, já com início já para 2010, e eu pergunto a você, meu querido ouvinte da TV Conto Online, né, se realmente nós estamos cumprindo com o Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia nos ensina que a igreja primitiva, ela crescia porque ela estava em união. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, ela crescia cada dia. O Senhor que enviava o povo para poder vir para a igreja. E a igreja crescia. Milagres extraordinários eram realizados através dos apóstolos, através dos discípulos. E eu fico imaginando hoje, né, o Salmo 133, que traz uma lição tremenda para a nossa vida. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso é bom, isso é agradável quando nós estamos em união. O que é união? União é você estar, como fala, em paz com todo mundo. União não significa praticamente que você é obrigado a conviver, a aceitar a mesma veste das pessoas, mas é você aprender a conviver com as diferenças e aprender a respeitar também o direito do próximo, né? Os direitos das pessoas. Então, quando nós aprendemos a respeitar o direito dos próximos, do próximo, né? Nós temos o que? É a graça de Deus na nossa vida, e nós aprendemos a conviver com as diferenças. E isso a gente vê na igreja de Atos dos Apóstolos, que eles viviam tudo junto ali. O que eles tinham, ninguém dizia que era seu, mas cada um repartia um com o outro, aquele que tinha necessidade, o outro ia lá e supria a necessidade. E hoje? Hoje eu fico imaginando aqui o Salmo 133, há 3.000 anos e poucos atrás, que o salmista Davi escreve que faltava esse tipo de união ao povo. E hoje a geração está corrupta. Hoje é uma geração perversa. Hoje estamos vivendo como se fossem os dias de Noé. O próprio Jesus fala lá no Evangelho. Estamos vivendo como nos dias de Ló. Tá certo? Uma perversão total, uma depravação total. Estamos vivendo uma época dessa. Escândalo mais escândalo, né? A família sendo destruída. Mas eu quero chamar você para que você possa meditar no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós temos que viver em união. Estar unido, a gente jamais será derrotado e jamais nós seremos destruídos. Mas se a gente não se unir, como é que a gente vai vencer a batalha? E eu chamo a atenção também de muitos líderes que falam e pregam porque tem o poder de estar na mídia, né? E tem condições financeiras para poder estar na mídia, então fala o que quer e quem está aqui tem que ouvir também o que quer e o que não quer.
prega que existe uma certa união, etc, etc. Eu, como falo, desaprovo tal afirmativa, que realmente não existe essa tal união. É uma união falsa, é uma união, como fala, interesseira, é uma união política, né? É uma certa união onde a pessoa só tem união com a outra quando está precisando, está carecendo, está necessitando, né? É como a gente vê aí esses escândalos, mais escândalos que está acontecendo aí. Por quê? Diz que tem união, mas é uma união interesseira. Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, o Deus de Israel, ele tem um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que não se vende, um povo que não se corrompe, é um povo limpo, um povo que anda de cabeça erguida e que diz, olha, eu não tenho do que me envergonhar, porque eu vivo o verdadeiro evangelho de Cristo. Então isso nós temos que ter, né? É falar mais e viver mais. Ou seja, falar menos e viver mais. Porque tem pessoas que falam muito e vivem muito pouco daquilo que está falando. Então vamos procurar a falar menos e viver mais. Deixar de estar falando aí que a igreja está unida, que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Às vezes há um ajuntamento interesseiro. Um ajuntamento interesseiro. Esse ajuntamento, Jesus não está. Jesus não está nesse ajuntamento. Isso aí é fazer proselitismo. E o que nós queremos aqui passar para você é que a Igreja de Cristo precisa voltar às suas origens. Precisa voltar a ser o que ela era. Uma igreja que não se corrompia, uma igreja que não tinha pecado, uma igreja onde um casal resolveu mentir e o Espírito de Deus que estava sobre Pedro e sobre João o fulminou ambos, porque mentiram ao Espírito de Deus. E afirma a você que esse mesmo Espírito está sobre a igreja verdadeira de Cristo. A igreja que não se corrompeu, a igreja que não se vende, a igreja que não se corrompe, a igreja que vive em união, a igreja que respeita a sua autoridade espiritual, a qual Deus constituiu. Essa igreja, ela existe e ela está abençoada, ela está próspera. É uma igreja que nenhum mal atinge ela. Eu, como profeta de Deus, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua igreja, que haja mais união entre a tua igreja, que haja mais união, começando por você, líder, que prega união. Então, quando a gente convida para estar em certos eventos, não comparece e manda representante. Isso significa o quê? Que não há uma certa união. Há um certo, vamos falar, desrespeito à palavra de Deus. Tá certo? Então, eu admiro muito homens de Deus que às vezes deixam de fazer até os seus afazeres seculares para poder cumprir com a sua palavra, de união e de amor, e de respeito à autoridade constituída por Deus. Então Deus constituiu apóstolos, Deus constituiu profetas, Deus constituiu evangelistas, Deus constituiu pastores, Deus constituiu mestre. A mão de Deus está governando nesse exato momento no reino do Espírito. E no reino do Espírito eu declaro, a igreja de Cristo, ela vai viver a união, ela vai viver a verdadeira união que a Bíblia nos ensina. A verdadeira união que a Bíblia nos ensina. A igreja de Cristo vai viver. Eu quero orar por você agora, declarando que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida e que você possa ter aprendido alguma coisa, né, nessa pequena reflexão que eu faço aqui com você. Né? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É ordem de Deus que nós tenhamos comunhão um com o outro e nós venhamos aprender a conviver com a diferença um do outro. Deus não fez ninguém todo mundo igual. Deus fez nós diferentes um do outro. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. E quando nós aprendemos a respeitar as diferenças, isso significa que Deus está em nós. E Cristo está em nós. Porque Cristo é Deus, encarnado na teofania humana. Cristo
é Deus em Cristo reconciliando o homem para consigo. Portanto, eu quero te abençoar e declarar e desejar para você um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e que 2010 você possa ser uma pessoa mais amorosa e que tenha mais responsabilidade em viver a união. Não somente falar, mas viver. Quando alguém te convidar para você ir na igreja dele, vá. Se chamar só você, leva a igreja toda. Faça isso, pastor, que você vai estar cumprindo o Salmo 133. Não dá desculpa que ficou doente, que teve que resolver problema, etc, etc. Isso não é o caráter de um cristão. O caráter do cristão é falar sim, sim, não, não. E quero deixar aqui meus parabéns ao pastor Moisés e todo o grupo Voz da Verdade. E agora amanhã, dia 19, nós estaremos juntos lá no ginásio de Ibirapuera, para a gravação do novo CD deles, Chuva de Sangue, o 31º DVD. E vai ser uma bênção. E eu convido você, pastor Moisés, saibam que a Igreja Tabernáculo Divino ama você, eu, apóstolo Martins, bispo Roseli e toda a igreja te amam. E amanhã nós estaremos com uma pequena caravana lá. Nós vamos levar lá um micro-ônibus de pessoas para poder estar honrando, e porque o irmão é um homem de Deus. O irmão tem honrado a sua palavra. O pouco tempo que eu te conheço deu para ver muito bem o seu caráter. O caráter de um homem de Deus. Não somente o amado, mas toda a sua equipe. O Samuel, o teu filho, o seu irmão, o pastor José Luiz, enfim, todo o grupo Voz da Verdade tem feito algo maravilhoso para que haja uma união nessa terra. E ao redor do mundo conhece o grupo A Voz da Verdade. Eu falo com consciência e com conhecimento. Que Deus te abençoe, pastor Moisés, pastor José Luiz, pastor Liliane, e enfim, toda a equipe, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.